Então, pessoal, vamos começando. Bem-vindos. Então, começando esse primeiro webinar, né, que é promovido pelo PPG em Design da Unicinos. O nosso tema hoje são os ecossistemas criativos e o pós-Covid-19, né? Então, eu vou apresentar as pessoas, apesar de elas estarem ainda se batendo um pouco com o login. Participamos hoje, né? César Paz, que é um empreendedor serial, né? César é engenheiro, é mestre em design estratégico, fez mestrado com a gente ali pela Unicinos, é sócio e mentor de uma série de empresas. Ele nos passou uma pequena lista, né? Alright, Eixo, Zeng, DX1, Mosh, ON2, Deut e Delta. O César é cidadão emérito de Porto Alegre, de MET, né? Professor da Unicinos, nosso colega, e um dos fundadores do Porto Alegre Inquieta, né? O Gustavo, que eu acho que a maior parte de vocês conhece, mas sempre vale a pena, né? É professor do PPG em Design da Unicinos e pesquisa e inovação através do design. Ele fez engenharia de produção, doutorado, né, na engenharia de produção, e pós-doutorado em educação pelo Boston College. O Gustavo foi diretor da unidade de graduação da Unicinos por 10 anos, e embaixador do TEDx Brasil, né? Eu acho que eu conheço quase todos da lista, né? Eu sou o Leandro Toneto, a minha formação é em psicologia, eu fiz doutorado na psicologia, fiz pós-doutorados em design e emoção, primeiro, né, na Holanda, e o segundo em design na área da saúde, agora nos Estados Unidos. Há muitos anos eu trabalho para o mercado, né, com duas empresas, uma já há quase 20 anos, a Zuma, e a outra que é um bebê, começou agora na virada do ano, né, a WB, que é uma consultoria de bem-estar. Então, eu vou fazer uma introdução. Esse é um dos meus papéis aqui hoje, né? Falar um pouco, assim, a criatividade, né? Ela é o que nos ajuda a responder a situações adversas. Quando tudo que a gente sabe, basicamente, falha para nos ajudar a lidar aí com o que aparece para nós, né? Então, para pensar em como sair de momentos de crise, o que a gente precisa fazer é olhar além do que já está nas nossas cabeças, né? É muito difícil a gente conseguir chegar em respostas originais, realmente inovadoras, em pensar alguma coisa diferente para o nosso trabalho, quando a gente não tem referências diferentes. Então, o que eu quero dizer, só a criatividade salva. Esse é um dos motivos da gente estar aqui hoje, discutindo esse tema. Uma coisa importante, que para nós é bem querida, um conceito muito presente, assim, no design, né, no design da Unicinos em especial, é o próprio conceito de ecossistema. Então, existem uma série de entidades, né, como eu digo, nos ecossistemas. Claro que a gente não pode entender, dizendo que são diversas, que elas funcionam de uma forma separada. Elas funcionam de uma forma totalmente integrada, né? A primeira dessas entidades, a gente diz, são os atores, né? Então, quando a gente pensa num ecossistema, né, pensando nos ecossistemas criativos daqui, a gente está falando em instituições de pesquisa, como as que a gente tem na própria universidade, investidores, as aceleradoras de negócios, as empresas, as startups. Então, são uma série de atores envolvidos nesse ecossistema. O segundo, que são os artefatos, é tudo que a gente projeta, né? Aí estamos nós. Esses artefatos que são compostos ali pelos produtos, pelos serviços que a gente projeta, também pelas tecnologias. E um terceiro conjunto, digamos assim, né, de elementos que estão aí nesse ecossistema são as atividades, que elas muitas vezes funcionam de uma forma colaborativa, construtiva, né, muitas vezes de forma competitiva também,
e podemos dizer que diversas atuam em coevolução, né? Ou seja, elas se mexem todas juntas. Só para dar um exemplo, que é também muito querido para mim, né? O exemplo são os trabalhos que a gente tem feito nos hospitais, em oncologia pediátrica, né? Então, num trabalho desses, a gente mexe com todo um sistema, né? A gente trabalha com foco no bem-estar da criança, em tratamento hospitalar, mas o trabalho não é no hospital, né? O trabalho é também com as equipes que estão lá, ralando no dia a dia, o trabalho é com as famílias que também têm o seu bem-estar afetado e, obviamente, um impacto importante na criança. Para fazer esse trabalho acontecer, a gente trabalha com verbas digitais federais, um hospital, né, que é, ao mesmo tempo que tem um espaço importante para a SUS, também atende convênios, né, projetando experiências para as crianças, que acabam envolvendo também, né, sempre os profissionais, as famílias. Então, hoje, esse tema do bem-estar, que por sinal é o tema do segundo webinar que acontece em 15 dias, esperamos vocês, né, ele é um projeto, né, que acontece num contato com todo esse ecossistema. Então, o conceito de ecossistema ele vem de longa data, né? Desde 1800 e bolinha a gente já vê assim, o pessoal da biologia, da ecologia falando sobre esse conceito. O que é importante a gente entender que é um conceito relacionado a redes de processos de interação entre todos esses elementos que a gente estava falando, né? Os atores, os artefatos, as atividades de colaboração ou competição. Então, a visão ecossistêmica, para nós, ela não nos permite olhar para a realidade e projetar para interferir nessa realidade sem atuar sobre todo o ecossistema. Caso contrário, a gente está fazendo o quê? Esquartejando o conhecimento e fazendo um trabalho que muitas vezes acaba tendo valor no nosso laboratório, né? Então, em síntese, o que a gente tenta, na medida do possível, é fugir dessa fragmentação do conhecimento para o design, né? E, obviamente da nossa prática, que vem disso. Abraçar os desafios sistêmicos, então tentar entender como a gente se coloca nessa realidade dos ecossistemas. E o terceiro, né, também para todos nós, vamos ser criativos para lidar com a complexidade desses ecossistemas. E aí está o nosso tema de hoje, né? Pausa dramática, agora eu vejo o que está rolando. Gustavo está de volta. César está também. Olha só o César, estamos lá. Mandei um pedido para o César ativar o som. Olá. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu perdi a introdução aí. Estava brigando com o Zoom, levando um pau dele, mas estamos aqui, né? E aí eu não sei se tu já me passou a bola, se tu já fez a introdução. Fiz a introdução, te apresentei. Se tu quiser te apresentar novamente, falar algum ponto, mas acho que fiz uma boa apresentação. Então, a bola é contigo. Tenho certeza aí, Toneto. Primeiro, queria agradecer aí a oportunidade, dizer que é um prazer e uma honra estar dividindo aí o espaço com vocês. Não sei quantas pessoas nós temos conectadas, mas certamente acho que a gente pode fazer uma boa discussão, uma boa conversa aqui. E, na verdade, nós estamos aqui conversando e falando um pouco em cima de ecossistemas criativos, de algumas visões aí de ecossistema criativo. Eu acho que eu represento muito mais uma visão de mercado, né, do que uma visão necessariamente da academia. Mas eu queria trazer um pouco esse contexto do Covid, do momento que a gente está vivendo, depois entrar e encaixar isso nessa visão dos ecossistemas criativos, ou como é que a gente entende eles, né? E aí depois com o Borba e contigo aí fazer uma troca e com mais as pessoas que estão nos assistindo aí, né? Acho que essa é a ideia, né? É isso, Toneto? Alô? É isso aí. Desativei meu som. Mas, então, vocês estão me escutando bem, me vendo aí, pelo menos, para eu poder começar essa conversa e a gente... Perfeitamente. O Gustavo está com o microfone aberto para poder interagir contigo, qualquer coisa. Bom, maravilha. Então, vamos lá, né? O que eu entendo, assim, a gente vive
um momento que é um momento, talvez que a gente não tenha entendido totalmente a dimensão que ele tem, mas eu acho que essa história do Covid, ele representa um marco, assim, de periodização da história, né? Talvez a gente esteja saindo aí de uma visão de idade contemporânea, né, para alguma coisa que os historiadores saberão dizer lá qual é o nome, mas eu acho que isso é muito mais relevante do ponto de vista de marco histórico do que parece. Então, acho que a gente vem construindo aí, eu queria criar esse contexto a partir da segunda metade do século passado, um mundo, né, que ele está baseado em falsas teorias de desenvolvimento, né? Eu chamo isso de falsas teorias de desenvolvimento porque a gente tem a construção de um mundo nas últimas décadas, todo ele baseado fundamentalmente na centralidade da visão econômica, né? Então nós estamos aí sempre pautados por indicadores que são indicadores econômicos, o PIB, o superávit, o dólar, a bolsa, os indicadores inflacionários, enfim. E isso foi construindo de alguma forma essa visão de mundo, né, que a gente tem hoje e que existe nessa construção de mundo, assim, crescentes perdas sociais, né, e ambientais. Então, eu digo isso, né, e reforço que essas crescentes perdas sociais e ambientais são feitas a partir de uma negação aí das compreensões mais sistêmicas e também da nossa natureza aí de relação social, solidária, de uma cultura cidadã que a gente pudesse estabelecer como parâmetros, como centralidade da construção de um mundo, de uma relação social que é fundamentalmente construída em cima de padrões e divisões econômicas. E aí, é lógico, a gente vai ter essas perdas ambientais e sociais representadas primeiro por essa enorme diferença que a gente tem aí do ponto de vista de ter um mundo completamente no moderno, contemporâneo, e as cidades invisíveis aí que fazem parte dessa visão completamente dissociada, assim, de uma realidade onde todos são importantes, tal. Bom, dito isto, né, quer dizer, estamos construindo esse mundo, é isso que nós chegamos, né, então a gente chega numa situação que todos nós, de alguma forma, estamos completamente doentes, né, do ponto de vista físico e mental, assim, esse mundo que nós construímos, ele tem aí essas características. E a partir disso, a gente poderia elencar, assim, os grandes desastres ambientais, né, como os grandes ícones, assim, dessa desconstrução, ou dessa visão um pouco sistêmica, né, ou dessa visão toda ela estruturalista, né. E a gente acaba tendo os grandes desastres ambientais, né, como ícones disso tudo. E se a gente for olhar para nós aqui, para a nossa aldeia, né, a gente foi capaz dos anos 70, nessa visão econômica, né, nessas falsas teorias de desenvolvimento, por exemplo, de matar o rio Guaíba, né, que é o rio que a gente se banhava e a água que a gente bebia, né. Isso só é possível numa sociedade completamente doente. Nos anos 70 a gente viveu essa realidade, quer dizer, provavelmente os nossos pais e os nossos avós, sei lá, dependendo da idade de cada um, permitiram que se estragasse, né, ou que se poluísse um rio, e basicamente a partir de uma única fábrica, né, a época Riocel, e eu vivi isso, eu cheguei a tomar banho na praia de Ipanema, por exemplo. Então esse contexto todo, né, ele nos faz dizer assim, bom, estes desequilíbrios causaram isso tudo, estamos doentes e precisamos passar para alguma coisa nova, né? As pandemias aí do final do século passado e do século XXI, com MERS, SARS, coronavírus, é certamente resultado destes desequilíbrios. Dito isto, né, a gente vai, e aí cai nessa discussão, assim, bom, nós temos, né, e fazendo uma referência ao Morin lá, diz, bom, a gente precisa repensar a reforma e reformar o pensamento. Então, a gente precisa entrar numa outra forma de entender essa construção de mundo e de relações sociais, né? E, a partir disso, repensar a reforma e reformar o pensamento, a gente cai nas visões dos processos de transformação, né?
E a gente vive aí uma sociedade completamente global, informacional, em rede, onde o espaço do pensamento criativo ele se torna fundamental, importante e ganha um protagonismo. E nessa visão de construção e de valorização do pensamento criativo, de protagonismo do pensamento criativo, em busca dessa nova ordem, nova sociedade que não é pautada exclusivamente pela visão econômica e pelos indicadores econômicos, quer dizer, eu sou muito mais do time IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, do que do PIB, mas nessa nova construção, onde o pensamento criativo tem protagonismo, a gente cai numa necessidade de precisar, né, de muitos papéis diferentes, né, muitas habilidades diferentes, muitas atitudes que compõem necessariamente essa visão de construção do pensamento criativo. E aí a gente vai necessariamente desaguar nos ecossistemas criativos. Quer dizer, a gente precisa criar ambientes e condições onde tenha espaço para o protagonismo do pensamento criativo. E os ecossistemas criativos, eles são, né, e aí nós temos o Carlo aí como um grande, uma referência aí, tem um artigo muito legal do Carlo que eu gosto, que fala sobre os ecossistemas criativos, que ele diz exatamente isso, que os espaços onde são capazes de gerar esse fluxo criativo, são os espaços que cada vez mais a gente vai ter que buscar e encontrar. E eu falo isso com alguma propriedade aí por viver aí no meu dia a dia, seja nos meus negócios, seja numa ação mais de empreendedorismo social, a prática de construção desses espaços capazes de gerar o fluxo criativo, né? E de nos projetar para atmosferas de transformação e de inovação. Então, né, tentando cair aí, né, nos ecossistemas criativos, a gente pode dizer que são, né, ambientes coletivos e colaborativos, né, onde é possível a gente trazer esse fluxo criativo através aí através da diversidade do contato com diferentes atores, né, e com modelos de construção que não são os tradicionais, né, que não são os clássicos. Na verdade, eles se contrapõem aos modelos hierárquicos, aos modelos clássicos. E aí favorecem a criatividade a partir da colaboração, da troca de experiências, da troca efetiva de conhecimento e, obviamente, de morfologias e de jeitos de se organizar específicos. E essas morfologias aí específicas, elas caem na visão de inovação organizacional, né, de transformação e de dinâmicas que elas são diferentes, vamos dizer assim, ou alheias, né, aos modelos clássicos, que valorizam fundamentalmente o pensamento linear. Tá? E que, como eu disse, né, nesse mundo que a gente construiu, talvez tenha visões de esgotamento, e agora a gente precisa construir coisas diferentes. Então, os ecossistemas criativos, eles passam a ter este protagonismo e essa urgência. Dentro disso, eu acho que a gente acaba construindo aí uma visão de ecossistemas também como plataformas de habilitação do pensamento criativo, da construção desse pensamento criativo sempre baseado, né, numa visão crítica, na criatividade, mas muito no senso prático, né, e eu tenho muito isso, até por trazer essa visão de mercado, que é dar vida às ideias, né? Quer dizer, a gente pensa, mas tem que fazer acontecer. E os negócios não nos permitem outra coisa que não seja ser também absolutamente pragmáticos, né? Nessa visão de fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu tenho atuado muito hoje, tanto nas empresas que eu participo, né? Formando um pequeno ecossistema de empresas inovadoras, e aí eu acho que o Toneto apresentou ali rapidamente quais são, e também numa atividade aí mais numa perspectiva social, ou no empreendedorismo social, que eu não gosto muito do termo, que eu acho que empreendedorismo, de uma forma geral, sempre é social, né? Mas com o Porto Alegre Inquieta, que é um coletivo aí de pessoas conectadas aí visando transformação local a partir de economia criativa. Então, tenho executado na prática aí nos últimos anos essa visão ecossistêmica e acho que depois a gente pode fazer e estender essa conversa,
tentar fechar aqui para passar a bola para o Borba e a gente depois fazer a discussão, né? Então era isso, por enquanto. Certo, obrigado. Eu vou fazer o contrário agora, eu vou abrir o microfone do Gustavo, porque o Zoom ele grava onde tem som, né? Então para ficar quem tá falando, mas qualquer coisa me faz um sinal. Valeu, Gustavo, contigo. Muito bom te ouvir aí, César. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Estou vendo um grupo super gigante, que 62 pessoas na sala, só um monte de gente conhecida. Muito legal, é bom rever grandes amigos que estão aqui, colegas aí, pessoal que passou pelo mestrado também, e ótima essa troca. E também ouvir o César é excelente, né? O cara vem com um papo de que eu falo do olhar do mercado, mas cita 12 referências teóricas. O cara se reconstruiu, assim, nessa perspectiva, esse mestrado, né, César? Vamos combinar. Traz toda a visão prática do empreendedor, baita empreendedor que ele é, mas também com muita referência técnica. Brincadeiras à parte, acho que é legal ver o César falar para perceber essa conexão, né, que vai muito bem, por exemplo, da fala que eu vou trazer aqui. A fala tem um caráter um pouco mais teórico, embora tentando trazer algum olhar de aplicação, mas eu acho que muitas das questões que o César traz ali fazem muito sentido no que eu vou comentar nesses 5 a 10 minutinhos que o Leandro nos deu, né, para depois a gente fazer uma conversa. Eu queria usar 2 pontos principais, assim, né, nesse discurso que o Leandro começou e o César avançou. Primeiro, o Leandro trazendo a frase de impacto ali, né, só a criatividade salva, nesse contexto todo que a gente está vivendo, e acho que o César explorou vários elementos que mostram como ao longo do tempo a gente acabou operando numa perspectiva determinista, linear e não sistêmica, né, o que levou a vários dos problemas que a gente tem hoje. E o segundo ponto que eu queria ter um pouquinho é essa questão da perspectiva do ecossistema, explorando um olhar específico, assim, né, que parte da proposta de valor que a gente, enquanto organização, enquanto academia, enquanto pessoa nesse mundo, assim. Primeiro, do ponto de vista do que o Leandro trouxe, eu acho que tem muita coisa acontecendo hoje nessa perspectiva mais tecnológica, o César sabe isso melhor do que eu, né? E um dos pontos que eu acho bem legal de debater, e tem um professor que eu admiro bastante, que é o Andy Hargreaves, que foi meu professor lá no Boston College, um amigo hoje, agora, o ano passado eu estive com ele no Canadá. Ele estuda muito a questão da educação, né, a perspectiva das diferentes formas de educação, competências, como trabalhar com inclusão, a questão da democracia na sala de aula. E um dos pontos que ele sempre fala nos debates assim, que eu já assisti, tem várias palestras aí na internet, é a questão de que ainda não existe um algoritmo para a criatividade. Essa é uma característica humana, não é uma característica de máquina, né? E acho que isso é um ponto legal para a gente pensar quão dependente de nós os ecossistemas são a partir do momento que a gente reconhece as nossas competências humanas. Acho que esse é um ponto relevante, né? Entendendo que eu tenho uma perspectiva criativa e que eu tenho um olhar complementar ao outro e estou conectado ao outro, eu acho que a partir de uma visão assim, mais horizontal, mais transversal, a gente consegue construir o diferente, consegue construir o novo. Então, para mim, esse é um princípio básico, né? Ser criativo envolve várias coisas, desde da ideia já mais clássica, né, de brincar com esse termo, de que para inovar tu tem que errar, né? Porque efetivamente o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, no processo criativo, a gente prototipa, erra, aprende, enfim, isso faz parte do nosso processo enquanto humanidade. Acho que esse é um ponto legal e que é bastante presente nos ecossistemas. Eu vou ser pessoa e vou entrar no ecossistema. Segundo ponto relevante é um conceito que vários autores que tratam assim, se eu pegar lá o Michael Pids, ele fala em enquadramento, né? Pegar o Adams, que é o guru do Gustavo Reis, lá fala dos conceptual blockbusting, né? Se pegar agora 2 autores recentes que eu vi, é um texto de 2015, mas eu usei agora há pouco na graduação, que é o Tony McCaffrey e o Jim Pearson, eles falam de fixação funcional, né, que é o conceito clássico da inovação, e abrem isso na ideia de fixação de design e fixação em objetos, né? O que eles estão dizendo basicamente? O que esses 3 conceitos têm de correlação basicamente? Geralmente a gente está limitado pelo nosso enquadramento, pelas questões que a gente viveu, pela nossa experiência, por tudo que a gente já teve de instrução, digamos assim, né, na nossa profissão ou no ambiente acadêmico. E esse enquadramento, ele limita o olhar que a gente tem sobre tudo, inclusive os objetos, né? Então, se eu pegar o livro que eu estou do lado aqui, né, o meu olhar sobre esse livro aqui, que não aparece direito, estou no universo agora, mas o meu olhar sobre esse livro está limitado a
que eu sei que um livro é, de fato, né? Então, acho que esse é o ponto mais relevante. Eles usam nesse texto o exemplo do Titanic, né? Colocando o olhar limitado em escapar, né, do navio com os botes, sem se dar conta que tu tinha lá 40 carros que tinham cada um 4 pneus e ele flutua também, que tinha um monte de madeira que flutua, que o próprio iceberg, né, poderia ser um lugar para as pessoas escaparem. Enfim, claro que é quase um exemplo didático, mas para mostrar que a limitação na fixação pela função, digamos assim, né, do objeto, ela é uma fixação relevante. Quando eu estou num ambiente, eu fixo o meu olhar em algo, então eu enquadro o meu olhar naquele espaço. Então, isso são processos que cada um de nós tem, né? Só que quando a gente sai disso e vai para um olhar um pouco mais aberto, tu também percebe que por mais que tu consiga usar ferramentas para vencer esses limites, né, na prática, tu vai estar sempre limitado aos teus olhares e à tua experiência anterior, porque tu tem uma formação, tu tem uma história e tudo mais. Então, quando eu coloco um cara do lado que é diferente, esse cara que é diferente, ele agrega valor. Hoje eu estava conversando com a Vitória Kern, ela fez uma pesquisa sobre design inclusivo em eventos, né, e trabalhou com Rock in Rio. E aí lá ela viu claramente que uma das grandes referências para o Rock in Rio ser, de fato, um evento super incrível, é ter na equipe de gestão uma pessoa que é cadeirante, que passa por todo o processo dentro do evento. Inclusive, se não me engano, ele participou de um evento, deu várias contribuições e depois foi convidado, inclusive, para trabalhar junto no Rock in Rio. Então, acho que essa questão da visão complementar, do olhar para o lado e ver o outro no diferente, é fundamental. Então, quando o César traz a questão de um sistema, pressupõe as conexões, né, pressupõe trabalho em rede e tudo mais, eu acho que sem dúvida isso, né, e também está nessa fala dele, mas eu queria reforçar, especialmente quando eu tenho o diferente, porque se eu fizer um ecossistema com 50 pessoas iguais, e de fato isso não é o ecossistema, né, todos vão chegar praticamente no mesmo lugar, acho que esse é o ponto-chave. Então, a diversidade é fundamental para a construção sistêmica. Acho que esse é um ponto que eu queria trazer mais forte aqui para a fala, né? Uma outra questão que eu queria comentar, então, que é a questão conceitual central para mim, assim, é quando a gente olha para a perspectiva ecossistêmica, eu tenho que deslocar a ideia de proposta de valor, né? Então, por exemplo, a proposta de valor clássica pode estar vinculado ao valor que eu entrego para o meu cliente e ao valor que isso tem do ponto de vista da lucratividade da empresa, olhando para a perspectiva econômica que o César comentou que não dá mais conta do recado nesse momento, né? Uma das autoras preferidas desse grupo que está aqui, boa parte das pessoas aqui, é a Oden, né? E a Oden fala basicamente o seguinte: o ecossistema, ele é um espaço que se constrói a partir da interação de 4 elementos essenciais, né? Usuário, empresa, ecossistema e a sociedade em geral. E para cada um desses 4, tem 4 perspectivas que eu tenho que olhar, né? Econômica, psicológica, sociológica e ecológica. Ou seja, é uma matriz quase, se a gente for pensar nisso, de atributos que eu tenho que dar conta quando eu estou entregando alguma coisa, um produto, um serviço ou uma experiência. Só que é difícil para as organizações terem essa compreensão do todo, né? Não só do seu papel, mas do seu papel nesse ambiente. Então, quando eu projeto algo, eu deveria olhar para o impacto desse projeto nesses diferentes espaços. Um conceito mais recente, que eu acabei, mais recente ali, acho que 2005, 2006, por ali, são as PBC, né, as Public Benefit Companies, que é um pouco parecido com as empresas B, mas a lógica de avaliação ela é distinta. É um conceito que pressupõe basicamente isso, né? Tem 2 grandes corporações que têm digamos, esse selo hoje, a Patagônia e a Kickstarter, dentre várias outras, mas essas 2 são as grandes, assim. E na filosofia da Patagônia, por exemplo, tu vê numa empresa, né, do setor têxtil, que tem um produto que geralmente tem um alto impacto, a frase ou a mentalidade do fundador da Patagônia é: a gente tem que minimizar os impactos, né, e mostrar para o consumidor que ele deve consumir só o que é necessário. Então, por exemplo, é uma empresa que trabalha com uma concepção totalmente diferente, totalmente conectada com o ecossistema onde ela atua, só com cotton orgânico, com valor diferenciado, e que preconiza, por exemplo, que o Felipe Campelo vá lá na loja, em vez de comprar uma camiseta nova da Patagônia, costure a camiseta dele lá na loja para poder continuar utilizando. Então, enfim, acho que essa lógica de mudança, de entender que a empresa, sim, tem um papel no mercado, tem que buscar lucratividade, ela também tem um papel com relação à perspectiva futura, né? E a conexão com o futuro. Acho que esse é o ponto central que a gente está vendo em termos de mudança, assim. E no design, acho que essa fala que o César trouxe, que eu complemento aqui, no design, que a gente tem tentado trabalhar basicamente é isso, né? Enxergar o todo,
ver que essas partes todas elas estão conectadas, que a diversidade é relevante, que o pensamento sistêmico ele extrapola a conexão um a um, ele está construído na rede, especialmente, que as conexões são mais importantes das partes, né? E que o conceito como um todo preconiza entregar soluções que não impactem negativamente nenhum dos atores que estão no processo. Acho que essa é a lógica, de uma perspectiva mais ganha-ganha, né? Um exemplo legal, o César trouxe os projetos Selmopoa 2020 que entregam esse tipo de benefício, assim, hoje, né? Um olhar de como pode se fazer o bem para o coletivo, não para... Claro que tem ganhos específicos, mas para o todo, e acho que esse projeto que o César tem liderado é um exemplo disso. Enfim, eu anotei isso a partir da fala deles e queria começar a conversa com esse tema, né? Eu, particularmente, hoje estou estudando mais questões relacionadas ao impacto do design, né, das metodologias de design, para promover conexões, é para dizer assim, porque o meu foco é mais engajamento entre professores e alunos, né, mas poderia, extrapolando isso para uma ideia de sistema, olhar para conexões. Então, o meu olhar também ele sai desse lugar, né? Os autores que eu tenho mais trabalhado, a própria Oden, o autor central, o Carlos, como o César falou, é uma referência importante para a gente aqui, mas o que eu acho que é o mais importante de tudo isso é enxergar o seguinte, para fechar minha fala de abertura, né? A gente está vivendo um momento onde as características mais relevantes são as nossas características humanas, né? E aí, tentando responder um pouquinho a provocação que o César fez quando deu o nome para o seminário aqui, né, que a gente estava olhando para o pós-Covid, ou o momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Eu escrevi 2 textos a semana passada que trabalham um pouco com isso. Um deles é que competências vão ser necessárias, estão sendo necessárias agora, vão ser necessárias no futuro, né? Acabando de revisar esse texto para jogar aí para a leitura. E o outro é um texto relacionado à questão que o César trouxe da interação, né? Como é importante a interação para gerar inovação. E como a interação, ela está, hoje, embora a gente está interagindo aqui, mas os limites que a gente está tendo hoje são maiores do que eram no passado. Então, a gente vai ter que construir formas alternativas para viabilizar a interação. Um ponto que eu falo nesse texto é sobre a importância do acaso, né? O acaso não é o acaso de cair, né, uma maçã na cabeça do cara, mas entender que a inovação não é mais individual, é um ato coletivo, né? E sendo um ato coletivo, ela depende da interação. Então, por exemplo, quando eu vou até a Unicinos ter uma aula, o mais importante provavelmente não é a aula que eu vou estar tendo na sala de aula, mas é o que acontece nesse trajeto, os momentos da interação que eu tenho com outras pessoas, as pessoas que eu encontro no elevador, é o diálogo com o diferente, né? E para construir o diálogo com o diferente, eu preciso interagir. Então, quando a gente tira isso do ar e fica só a aula, que a aula é tão importante, né, Gustavo? É linda, a aula é perfeita, né? Mas quando fica só a aula, né, a gente tira o espaço do acaso. E tirando o espaço do acaso, eu acho que o processo de inovação está limitado. Acho que esse é o ponto-chave, porque a inovação ela acontece nessas interfaces, assim, no inesperado, no lugar que não é o comum. Acho que esse é um ponto legal. E a outra questão é as competências, né? Ou seja, que competências vão ser mais importantes daqui para frente, assim, né? Ou estão sendo importantes agora. Para mim, a competência da vez, embora a gente está falando do design, não podia ser diferente, né? Mas eu realmente estou vendo isso. A competência mais importante para quem está trabalhando como nós, dando aula à distância, né, ou remotamente, que é o termo correto por conta de como a gente está atuando. A competência mais importante é a competência de empatia e personalizar, né? Por quê? Porque assim, ó, todo mundo está cansado, né? Se vocês perguntarem como é que está, Gustavo, estou cansado, um monte de coisa para fazer, não sei o que. Agora, se eu não me der conta que os 50 alunos que eu tenho do outro lado, lá na minha turma, também estão assim, se eu nunca conversar com eles sobre isso, se eu não escutar eles para saber o que eu posso fazer diferente, é impossível avançar num processo de construção coletiva do conhecimento. Então, acho que a questão da empatia, ela é talvez o mais central para a gente agora, né? E acho que a gente deveria, dado que a gente está numa escola, né, de design, ampliar ainda mais esse debate. Mas, enfim, são 2 takes finais aí que eu queria comentar com vocês de coisas que estão na minha ultimamente e que eu acho que fazem sentido para a gente pensar o depois. Quais serão as novas competências do século XXI pós-pandemia? Essa é a pergunta que a gente tem que construir um diálogo para responder, né? É isso aí, Leandro. Agora o cara não nos dá autonomia para ter o microfone aberto. Corta meu microfone, Leandro. Não vou cortar o teu microfone agora, justamente para estar com ele ativado. Tá, que bom. Não parece muito simpático isso, né? Mas isso é uma ditadura, cara.
foi uma recomendação para poder editar esse vídeo depois e disponibilizar para o pessoal. Senão, cada um que faz uma batida, né, na sua mesa entra com a imagem. Então, foi esse aí o recurso. Gustavo Reis está protestando, já vi, Gustavo. Tudo certo. Não, e ele faltou um autor de base fundamental ali, que é o Forrester, que eu não citei, né, que é o nosso guru máximo de dinâmica de sistemas. Então fica aqui o registro do Forrester. Uhum. O pessoal está mandando algumas perguntas. Enquanto isso, eu queria lançar uma que eu acho que atravessou a fala de vocês. Acho que seria legal comentar um pouco mais, assim. Como vocês percebem essa cultura de formação de redes aqui no nosso meio? Eu não quero responder minha própria pergunta, assim, mas muita gente traz, assim, algumas dificuldades de lidar com essa, né, formação de conexões, tanto por dentro das organizações, quanto muitas vezes entre pessoas. Queria ouvir o que vocês pensam em relação a isso, em especial se esse momento, assim, traz alguma transformação para nós nesse sentido. Bom, posso tentar começar com os exemplos recentes aqui, né? Eu voltei para Porto Alegre aí fazem 4, 5 anos, né? Caí direto no mestrado da Unicinos, vim, entre outras coisas, para fazer conexões e para, enfim, viver na cidade que eu escolhi, né? E aí eu observo, assim, olhando um pouco a nossa realidade, eu estou falando da realidade de Porto Alegre, nos últimos 3 anos eu tenho visto eu acho que uma atitude no sentido de buscar essas conexões, essas formações de redes a partir de uma visão de construção de ecossistema criativo, né, ou de construção de ecossistema de inovação. Os exemplos são vários, e aí a gente pode discorrer sobre eles aí na sequência, mas um grande exemplo, por exemplo, de conexão e de protagonismo na busca de uma construção é da própria academia, né? Nós tivemos aí a formação da Aliança para a Inovação, que é botar junto Unicinos e PUC mais URGS, né? Imagina, Unicinos e PUC sempre brigaram, né, de uma forma muito, muito objetiva, assim, competindo, né, no mercado da educação. De repente se veem juntas, associadas à URGS, para formar a Aliança da Inovação e buscar a construção de um ecossistema criativo, um ecossistema de inovação na cidade de Porto Alegre, exatamente naquilo que o Gustavo falou, né? Quer dizer, vendo essa visão de quádrupla hélice, movimentando o governo, né, o poder público, mobilizando a iniciativa privada e a sociedade organizada como um todo, formando aí essa visão de quádrupla hélice, e aí realmente construindo aquilo que a gente está chamando de Pacto Alegre, que vem ainda com as suas dificuldades, tentando fazer conexões. Estou trazendo um exemplo. Outro exemplo é o que eu vivo aí, em parte do meu dia, nessa função de construir um coletivo que pense transformação local a partir de economia criativa, conectando gente de tudo que é lugar, numa visão completamente inclusiva, sem hierarquia, na bagunça e num sistema meio caótico mesmo, que é o WhatsApp mais rodas de conversa, muito inspirado na transformação de Medellín, né? Então, assim, eu acho que essa questão de conexão, de construção de redes, ela depende de um ativismo que tenha essa visão estruturada, que tenha conhecimento, né? E aí eu acho que a gente faz um pouco o papel de designer estratégico, quando busca construir essas plataformas habilitadoras e tal, uma visão bem metaprojetual mesmo, dizer, não, eu não estou construindo aqui não é uma casa colaborativa só, né, com todo o valor que isso possa ter, mas é um negócio que ele se expande na medida em que se constrói como uma plataforma de habilitação de um monte de projetos e de um monte de pessoas, né? E aí quando a gente consegue se colocar nessa posição, e aí eu acho que aí a gente como designers, né, estratégicos, talvez tenha uma função e uma responsabilidade, porque é se colocar nessa posição de, né, não tem hierarquia nenhuma, mas está simplesmente fazendo a articulação, né, mas é articulação no mesmo nível, né, trazendo pessoas para o jogo, conectando, e em cima do que o Gustavo falou, muito em cima da visão da diversidade, né, porque é a diversidade que realmente vai, se tu não buscar esta visão de diversidade, aí não é só diversidade de gênero, de raça, de
é diversidade de pensamento, né? Diversidade é pensar diferente, é conseguir conversar com quem pensa diferente, é pensar diferente e fazer junto, sabe? E é muito difícil isso. Então, eu acho que depende de um ativismo, mas depende de um entendimento que os modelos sistêmicos, eles são necessariamente o caminho, sabe? Então, eu não acho que é uma questão de... a gente podia dizer que é uma questão de resistência cultural, né? A gente fala muito de cultura, e cultura na cidade de Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, mas eu acho que não, cara. Eu acho que é assumir esse papel, né? E colocar esse esforço para fazer as articulações. E a gente tem vários exemplos, eu poderia dar muitos outros aqui, mas eu acho que eu acho que os exemplos recentes, eles são positivos dentro da cidade, dentro da aldeia aqui, né? Então... É só complementar, assim, eu acho que os exemplos são perfeitos, né? Eu ia falar isso, mas o César falou na hora. O ponto central de todos os exemplos que ele traz é que realmente depende dessa dinâmica protagonizada por pessoas, né? Então alguém tem que puxar o debate. Acho que é isso que a gente tem várias possibilidades e iniciativas que não dão em nada. Por quê? Porque tu não tem alguém que está protagonizando lá, empreendendo aquele processo, né? Acho que aí tem um papel do César importante em vários desses elementos. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso recente para a gente, né? Eu agora, nessa função toda da pandemia, bom, a gente como universidade, né, teve que adaptar a estrutura, mas as escolas sofreram mais porque as escolas, elas não tinham uma tradição do ensino remoto ou à distância, né? E aí de um dia para o outro todo mundo foi, né? Então eu fiz uma capacitação, uma formação há 2 semanas atrás com os professores da Rede Jesuíta, que foram 1.700 professores, né, em 8 sessões a gente fez durante uma semana, basicamente trabalhando com o tema engajamento e empatia online, né? E, na realidade, aquele trabalho de uma hora e pouco com eles ali, resultou no final no desejo de todos de ter uma rede estruturada. Porque qual é o problema, né? O professor, ele está sozinho com ele mesmo pensando em práticas, né? Então, se ele não tinha ele saiu tentando adaptar, tentando fazer, e a aula vem, e o dia passa e tudo mais, quando ele começa a ver que tem um outro cara, que às vezes está até no mesmo colégio que ele, em teoria estaria no mesmo andar que ele, né? Está tendo as mesmas dificuldades, mas que conseguiu ter uma ideia legal que ele não pensou. E aí ele pega essa ideia, vê que tem outro cara, e aí ele vê que tem 1.700 caras que estão do mesmo jeito que ele, na mesma rede, e que podem trocar informação, né? Então, quando eles percebem o valor coletivo de uma rede, isso que eu quero comentar, aí pegando a ideia de César, aí a transformação ela é mais viável, né? Então, nesse caso, se as pessoas percebem, poxa, eu vou ganhar individualmente e coletivamente, estando numa rede de troca de práticas educacionais, por exemplo, a rede já está ativa por si, né? Acho que esse é um ponto-chave, mas até chegar ali, alguém tem que construir esse processo. Acho que é aí que está a questão que o César traz, né, do ativismo, que é o termo que ele utilizou, né? Mas, enfim, só como um exemplo. O pessoal está mandando as questões, eu estou tentando organizar aqui. Então, o pessoal que mandou, eu vou tentar encaixar todas elas, não necessariamente na ordem, mas mais por conteúdo, né? Tem 2 aqui que me parecem bem relacionadas. A Márcia Silva mandou para nós a seguinte questão: como os ecossistemas criativos podem potencializar a criação de valor coletivo e significado nas relações intersetoriais, fundamentais para a sustentabilidade das soluções a serem construídas? É isso aí. Começou, César. Acho que o exemplo vai lá, César. Acho que o exemplo que tu trouxe é uma forma de avançar nessa resposta aí, mas, enfim, vai que depois eu entro. A resposta a pergunta ficou um pouco comprida, eu fiquei um pouco confuso, mas eu acho que uma coisa que eu tenho me debatido muito é essa visão da construção de ecossistemas criativos. Ela tem que ser protagonizada pela visão de menos autoria, né, e do resultado coletivo, mas sem abafar os talentos individuais, cara. Isso é muito difícil. O que eu estou tentando dizer, né? Na busca dessas soluções, assim, então, uma primeira questão. Por exemplo, a gente tem uma das empresas lá, que inclusive é uma empresa B no ecossistema, que é a Eixo, né?
já é uma empresa B, e o ecossistema todo a gente quer que migre para ser um ecossistema B, né, classificado só com empresas B, mas é um caminho longo para a gente percorrer, porque não é uma certificação fácil, mas ela produz conteúdo, por exemplo, né, faz filme, e os filmes não têm ficha técnica, ou seja, não tem assinatura de quem é o cara da fotografia, quem é o diretor de cena, né, que é completamente inédito na propaganda, né, por exemplo. Então, a visão é uma visão de valorização da construção coletiva. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil tu abafar os talentos individuais. Às vezes, aquele trabalho ele tem um protagonismo muito maior de uma pessoa em relação à outra. E aí, tu negar isso de uma forma absoluta, né? Estou trazendo o exemplo da ficha técnica de um filme, também não parece equilibrado em algum momento. Então, encontrar essa relação, se a gente olhar para o próprio design, né, para a gente pegar aqui, estamos no nosso meio, quer dizer, o design pelas premiações, né, sempre foi um reconhecimento de autoria. E daqui a pouco a gente começa a entender que as construções coletivas são mais importantes, né, e que aí a autoria precisa ter menos valor em relação à construção coletiva. Mas eu não sei se é neste momento, né? Mas a gente ainda vive uma realidade onde a gente não pode chegar numa construção que ela seja completamente sem autoria. Porque isso também tem um outro efeito, estou falando dos ecossistemas criativos ainda, de não reconhecimento do talento individual. E a individualidade, ela continua sendo fundamental. Então, isso responde, acho que uma parte da pergunta, né? Da importância da construção coletiva, mas o final dela eu acho que desaguava em... Toneto, me ajuda aí? Como os ecossistemas criativos podem potencializar a criação do valor coletivo e significativo nas relações intersetoriais. Eu acho que foi. Acho que é por aí, né? Mas eu tenho me debatido com isso aí. Eu acho que essa questão é super importante que a Márcia trouxe, né, e acho que está também na atividade que ela trabalha, né, acho que tem uma relação direta, ela tem feito bastante coisa nesse sentido. E eu queria só comentar um ponto, acho que o César respondeu bem, mas eu queria só comentar que tem um elemento chave, assim, que é a gente compreender que em cada ecossistema, né, por mais que tudo é recorte, né? Isso por mais que a perspectiva seja sistêmica, sempre tem um recorte, fronteira existe, né? Acho que isso é uma coisa para a gente pensar. E dentro do recorte que está proposto do ecossistema que a gente está tratando, a gente tem que compreender claramente as relações e os dados daquele espaço, né? Acho que é um conceito que eu gosto de citar bastante, sair do Big Data e entrar no Small Data, né? E o Small Data é os dados daquela comunidade, daquele grupo, entender muito bem aquele contexto, assim, porque daí eu consigo ter uma decisão mais fluida e mais coletiva. Então, acho que esse seria um ponto-chave para trabalhar. E a outra questão, então, eu até botei aqui no chat para complementar quando o César falava, né? A gente, enquanto pessoas que trabalham na área do design, propor dinâmicas, né, que possam, de alguma forma, prototipar práticas distintas com ganho coletivo. Acho que esse é o elemento, né? Pensando agora, né, que dinâmicas eu posso propor, especialmente de uma maneira como a gente está vivendo agora, que promovam ganhos coletivos. E acho que a questão da autoria que o César trouxe também é relevante. Tem vários pontos relevantes, mas eu ficaria mais nessa questão de projetação, né? Como que a gente pode projetar essas dinâmicas possíveis no ecossistema. Eu quero conectar duas questões levantadas aqui, uma delas da minha querida Paula Prado e a outra da Marcela Ávila. A Paula pergunta como trabalhar a ativação das redes e a Marcela engata ali a questão da política, né? Qual seria o papel da política nessa construção? Então acho que elas são questões que só o César pode responder, que é o cara do digital, e o cara... Enfim, política a gente não fala. Vai lá, César. Você que travou? Eu acho que ele travou. Não. Deu uma cortada no Borba aí. Não, eu disse que tu é o cara para falar das ativações de rede, o cara mais digital do planeta.
Basicamente foi isso que eu disse. E política a gente deixa no segundo plano, mas pode até comentar um pouquinho. É, as ativações, assim, interações das pessoas cada vez mais se dão, né, dentro dos modelos digitais, né, e a gente está vivendo um momento, inclusive, que acelera muito esse processo, né, quer dizer, a gente vive um momento em que estamos vivendo, por exemplo, na questão da educação, a educação nunca mais vai ser a mesma, né, o que se levava anos, né, dentro da própria Unicinos, para pegar o exemplo, não, né, o Borba estava aí como diretor de graduação, discutindo EAD durante sei lá quantos anos, do dia para a noite está todo mundo, né, completamente remoto, né, dentro de casa, fazendo interações que, na minha perspectiva, assim, a gente sempre teve essa visão da interação digital como um caminho inexorável, assim, e que transforma essas interações, mas não quer dizer que as pessoas não estejam se conectando, não estejam fazendo interações, não estejam... É lógico que a questão presencial tem um outro valor, né? O que é uma aula presencial e uma aula remota, diferente, né? Mas as ativações, elas são necessariamente cada vez mais dentro de um ambiente digital, e eu acho que cada vez mais em modelos que a gente ainda não experimentou, né? Então a gente tem tecnologias emergentes, notadamente aí uma inversão de paradigma absurdo com inteligência artificial, por exemplo, e nós todos já somos impactados por isso, né? Se a gente tem uma percepção de que o caminho melhor é a direita e o Waze diz que é a esquerda, a gente vai à esquerda, né? E não vai na intuição natural que a gente teria. Estamos deixando um pouco de ser humanos para seguir um padrão de algoritmo. Então, cada vez mais, né, esses modelos eles são transformados por base de tecnologia, não tenho dúvida disso, né? Então, nesse universo de construção, e a minha relação é muito de construção de marcas, então também é particular, também é um recorte, mas eu acho que cada vez mais a gente realmente está afetado por uma base de tecnologia nessas construções, e essa base de tecnologia nos joga nesse universo digital aí, né, nesse mundo das interações digitais, que não precisam ser escravizantes, não precisam ser ruins, não precisam, né, não precisa ter uma negação de tudo isso, basta que a gente relaxe e entenda que esse é um novo mundo, e as interações cada vez se dão mais por isso. Quando entra nesse viés da construção política e tal, que eu acho que quem perguntou foi a Marcela. A Marcela, né? Na opinião de vocês, qual o papel da política nessa construção? Eu acho que essa construção é uma construção política, né? Não sei se a visão de construção de qualquer relação que tenha impacto positivo, impacto social, eu vou pegar e me reportar assim para o Porto Alegre Inquieta, que é uma construção, ela é uma construção essencialmente política, né? De negociação, de ter o diálogo como ferramenta, de ter... mas, por exemplo, nesta construção em rede não é uma construção de política partidária ou ideológica, que é um recorte também, né? A questão é que a gente esqueceu como se faz política, a não ser via política partidária, né? E então a construção, a partir da essência do que é a construção política, eu acho que é base de toda essa nova construção de relações sociais que a gente precisa fazer. Então, eu imagino, por exemplo, que fosse possível, essa minha utopia, né, ter em Porto Alegre uma construção que fosse um tecido social que não é partidário, que não é um projeto político partidário, mas é um projeto político, e que nesse tecido fosse possível fazer um projeto de cidade para 30 anos, coisa que não entra na cabeça de qualquer político, né, ligado a partido que tem um mindset de 4 anos, necessariamente, né? O cara entra para fazer uma gestão e ser síndico da sociedade por 4 anos. E ele pensa com 4 anos. Então a gente vai ter sempre o último ano da prefeitura como o melhor ano, o último ano do estado como o melhor ano. E aí o mindset não permite projetos de longo prazo, né? Bom, mas enfim, fecho aí para tentando passar para o Borba aí com
com essa visão. Eu não sei, quer explorar alguma outra questão ou vou nessa aqui? Não, pode ir, pode. Eu gostaria de conectar 3 questões que eu não estou na mesa hoje, né? Estou de debatedor, mas eu não me aguento, então vou ter que me meter um pouco. Essa questão da Marcela sobre a política, acho que ela conversa bastante com a questão da Paula, por isso eu coloquei, e com uma terceira, que o Daniel da Hora, de Recife, mandou para nós, tá mandando um abraço de Recife, bacana, né? Ele coloca... quando as escolas têm alguma atividade ligada aos ecossistemas criativos ou clusters criativos, elas se tornam mais proativas e capazes de agir mais rapidamente ao problema, né? Então, a questão dele, né, eu acho que conecta muito com a da Marcela e da Paula, porque a nossa perspectiva de ecossistemas, né, ela nos mostra que a gente só consegue ativar as pessoas, fazendo referência à questão da Paula, né, na medida em que a gente mexe com o ecossistema todo. E Marcela, pelas tuas questões, dá para ver que tu pensa dessa, né, de uma forma semelhante, assim, nós somos a política, né? Os partidos não estão lá, a política não está lá independente da gente. No momento em que a gente vê um cenário como o atual, em que tudo acontece, nós somos, né, parte do que produziu e é produzido por esse cenário. Então, se a gente quer ativar redes criativas, né, conseguir movimentar as coisas, né, como dizer muito sem dizer nada, de uma forma assim, a movimentar a sociedade como a gente precisa, realmente, a ativação precisa passar por todos esses pontos. Caso contrário, não é trabalhando por dentro do hospital ou da empresa, ou com, né, uma iniciativa isolada numa cidade que, não estou dizendo aqui, tá, César, mas uma cidade que talvez não crie condições para absorver esse trabalho, para, né, se modificar, se deixar transformar por esse trabalho, é absolutamente impossível. Então essa é a perspectiva ecossistêmica, trabalhe com o ecossistema, ative o ecossistema, não as pessoas isoladamente. Perfeito. Tem mais uma questão aqui, que ela, como a gente bateu a 1 hora, eu acho que eu vou aproveitar e encaixar ela, que eu acho que é a última das que veio pelo chat, pelo menos, se eu me perdi em alguma, me desculpem, que é uma questão da Rosana Vasquez. O termo ecossistema é um pouco controverso na literatura sobre inovação. Como vocês diferenciam ecossistema e sistema? Acho que a gente usou em vários momentos meio como equivalentes, assim, não sei se alguém quer comentar isso. Também posso comentar. Eu posso falar? Eu acho. Posso falar? Vai lá. Não, eu acho que o Borba está muito mais habilitado aí para buscar referências para isso, mas eu acho que é um termo importado, né, óbvio, ele é importado da biologia, né, a partir do momento em que, em algum momento, quando começou a se falar de inovação, né, se apropriou do termo da visão ecossistêmica, porque ela faz todo sentido, né? Quer dizer, quando cada vez mais a gente vive e discute modelos sistêmicos, né? E os modelos de inovação estão absolutamente conectados com essa visão. Agora, eu não saberia dizer onde é que entra uma visão de sistema ou de ecossistema, né? Talvez aí o Borba nos ajude. Eu gostaria também de saber, a pergunta é muito boa, inclusive. Excelente pergunta. Acho que ótima pergunta, né? Eu queria só reforçar que acho que não tem tanta controvérsia, assim, né? Tem a questão de empregar os termos, né, dentro da lógica teórica. Então, assim, sistemas, né? Sistema tem vários conceitos, vem de várias áreas. A gente pode pegar a área que eu falo mais diretamente, que o Gustavo Reis comentou antes ali, a área da engenharia, onde você tem lá a lógica de sistemas proposta por um grupo de autores que trabalha com teoria de sistemas, que diz basicamente que o sistema é um todo conectado, né, com relações de feedback de causa e efeito. Então aqui tem uma leitura de sistemas, e aí dependendo da área que cada um de vocês vem, vai ter leituras distintas, mas basicamente um sistema tem isso, né? Ele é um todo que tem relações, partes conectadas, né? A ideia de sistemas de inovação, quando a gente fala em sistemas de inovação, né, geralmente esse termo ele é relacionado à perspectiva
de países, né? Então, o sistema de inovação brasileiro, o sistema de inovação canadense, o sistema de inovação americano. E aí, por dentro desse sistema, a gente avalia como, por exemplo, a academia, a sociedade como um todo, né? As empresas e os empreendedores acabam se relacionando e os fluxos que acontecem nisso. Tá? A perspectiva ecossistêmica, que vem, então, com esse nome emprestado, né, especialmente da biologia, na minha perspectiva, ela traz uma compreensão um pouco mais enfática no processo de relações, e menos dessa questão de compreender as partes, e também na perspectiva ecológica, né? Acho que esse é o ponto-chave, que é um fenômeno que não é recente, mas que mais recentemente está no nosso dia a dia, o debate da questão do meio ambiente como um todo, né? Então, quando a gente empresta para mim esse termo e traz para dentro da área de gestão, por exemplo, a gente começa a falar de ecossistemas de inovação numa perspectiva um pouco mais abrangente e trazendo essa categoria que eventualmente não estava no debate quando eu falo de sistemas. Eu não preciso falar em questões ecológicas quando eu estou falando do sistema, por exemplo. Posso falar de questões num nível de pragmatismo maior. Eu acho que eu faria esse recorte assim, né? E acho que quando a gente entra não é uma evolução, mas são perspectivas diferentes, né? A perspectiva sistêmica tem um olhar, a perspectiva ecossistêmica abrange um pouco esse olhar. Quando a gente fala em complexidade, a gente está também num outro espaço. Enfim, elas todas têm um diálogo, mas bases teóricas que são de alguma forma distintas. No meu caso, que vem da engenharia, a teoria de sistemas é a teoria clássica que a gente estudou ali e que acaba se relacionando, digamos assim, com a perspectiva ecossistêmica que a gente utiliza no design. Eu queria só fazer um comentário final, assim, da minha parte aqui, se eu puder, indicar um livro que eu estou lendo, que é Amor, né? Então, esses dias eu estou lendo o que eu posso, mas eu achei que eu ia ler muito mais nesse período, né? Vocês devem estar na mesma, assim, porque o cara, assim, agora eu acabo aqui, vou fazer almoçar 2 horas, tem outra reunião, e aí de noite, enfim, entra num fluxo total, e aí tem que subir e descer a escada, senão o Felipe Campelo me ultrapassa nos 15 andares que ele corre todo dia, e aí assim vai a vida, né? Mas mesmo assim, de vez em quando dá para ler. Esse livro aqui é um livro que eu não sei se vocês já viram, não sei se vai aparecer ali. Não vai aparecer, né? Eu estou nesse mundo. Vou abrir o meu mundo para vocês, só para aparecer. Tira esse filtro aí, Borba, agora. Aqui, ó. Aqui tem umas garrafas de bebida que não pode aparecer. Então, esse livro aqui, ó, essa mulher, a Zuboff, aqui, ela escreveu um livro que chama Capitalismo de Vigilância, basicamente, né? Esse aqui eu acho que o César vai gostar bastante. Põe no bate-papo ali o nome. Vou botar no bate-papo. Esse livro aqui, ela é uma professora de Harvard, acho que foi a primeira mulher a entrar como professora na escola de lá, é uma pessoa altamente reconhecida hoje, né? E nesse texto ela fala basicamente dessa questão, quando vem a questão para o César aí das conexões, né, e de como a gente pode interagir virtualmente, remotamente, ela fala muito sobre isso, mas fala também como isso é recente para nós, a gente está falando de 20 anos, né? E por isso que, falando de 20 anos, não tem nenhuma regulamentação clara ainda a respeito disso, né? O Felipe já colocou ali do lado. Então, assim, claro que tem coisas básicas que a gente diz, ela vai falar da questão de como as pessoas mapeiam a forma como a gente pesquisa produtos e jogam as propagandas para nós. Sim, mas ela vai numa camada muito mais profunda desse debate, colocando a questão da previsibilidade, e aí a área que também o Leandro e o Felipe têm um contato maior, né, com relação a características de emoções, a prever como é que eu vou me sentir amanhã de noite para me oferecer alguma coisa e assim por diante. Então, como que os dados eles são utilizados com esse princípio, né, basicamente é o que ela traz nesse livro. Mas também traz essa perspectiva de que, a partir de uma mudança desse olhar aqui, e aí vem o que o César falou, eu queria conectar nisso, né, a gente pode trazer todo o benefício da rede e da conexão virtual, né? Então, quando o César fala, eu trabalho com as marcas, eu trabalho com essa relação dos ecossistemas, eu trabalho com a entrega, né, social pelo POA 2020, eu acho que a entrega dele está nesse lugar, né, num outro espaço, que é como potencializar a digitalidade para agregar valor social coletivo. Só que a gente está ainda numa era que esse valor, em muitos espaços, está vinculado às organizações. Esse é um pouco do que está colocado ali, né? Então, fica para a gente esse debate, né? Como trazer para um ambiente que a gente tem há 20 anos, que é um ambiente digital, né? Que ainda não tem uma regulação clara, uma perspectiva de ecossistema onde o coletivo é priorizado. Acho que essa seria uma questão de debate para a gente pensar para o futuro, daria um bom projeto de pesquisa, inclusive. Eu acho que... Por favor, César.
favor, vai lá. Eu acho que a gente, né, tô entendendo que a gente está se encaminhando um pouco para o final, não sei se essa já foi uma fala final, é isso? Isso. E então eu acho que o que eu queria deixar claro assim é que eu acho que nessa visão de construção de ecossistemas ou de construção de espaços ou de ambientes onde o fluxo criativo possa existir, o fluxo criativo, mas também a colaboração, a troca, né, as experiências, a troca de experiência, a troca de conhecimento, ele se dá sempre numa visão e numa perspectiva que a gente tem muito clara, né, do pensamento criativo, do pensamento do design, na resolução de problemas, mas também, eu acho que aí a gente entra na visão ecossistêmica, numa visão mais, na visão também de produção de sentido, acho que essa é a grande, né, então, o pensamento criativo, ele entra para a resolução de problemas complexos, cada vez mais complexos, mas também na produção de sentido, né? E a gente foi capaz, nas últimas décadas, aí, a resolver problemas sem produzir sentido. Então, se a gente discutia e poluía o Rio Guaíba com a Borregar lá atrás, né, e o Felipe me corrigiu ali no, né, meu orientador, a gente, há meses atrás, estava discutindo uma mina de carvão. Essa discussão não é à toa que parou. Não tem espaço numa discussão como essa. Essa discussão de construir uma mina de carvão às margens do Rio Guaíba de novo é um outro erro histórico. E se os nossos avós ou pais deixaram, né, que a gente perdesse um rio, a gente não pode deixar. Então, essa é a lógica, né? Quer dizer, nessa visão mais contemporânea da construção do pensamento criativo, ele se dá não só na visão de resolução de problemas, né, mas também na produção de sentido. E aí entra a dimensão social, ambiental muito forte, né? E então, eu acho que a gente, a partir dessa experiência do Covid-19 aí, a gente passa, assim, por um processo traumático de reflexão, de discussão, de produção, de transformação em diferentes níveis. A primeira transformação que ela já aconteceu, que a gente pode não ter notado, é uma transformação, em alguma medida, organizacional, né? Quer dizer, as organizações, e aí eu não estou falando só da academia, né? Estou falando das empresas, da igreja, do clube. As organizações já são diferentes neste dia de hoje, em relação ao que eram 90 dias atrás. Uma outra dimensão muito lógica é as nossas conexões, que também se transformam, né? As conexões que a gente tem hoje, talvez resgatando um pouco dessa visão mais solidária, mais cidadã, mais fraterna, cada um na sua experiência, né? E aí eu acho que todo mundo passa nessas experiências, nessas vivências recentes aí, num processo de discussão, de autoconhecimento mesmo, que é mais complexo, né? Que é mais individual, que depende de repertório e de tempo. Mas eu acho que a gente já passa a experienciar e vivenciar um mundo um pouco diferente. Não sei se melhor ou pior. Eu vi uma pesquisa ontem da Talk, que é uma empresa de São Paulo, aí, de uma pessoal que era da Box 1824 e que, né, a Cláudia, que foi sócia, e essa pesquisa diz que, sei lá, acho que 53%, está aqui, eu puxei o dado aqui, 53% acham que o mundo vai melhorar para melhor pós-Covid. É um dado interessante, né? Mais da metade das pessoas acham que o mundo muda para melhor. Mas, enfim, queria deixar esse recado, porque eu acho que a gente já passa por um processo de transformação em diferentes dimensões, e do ponto de vista de organizações, que é o que nos afeta muito, eu tenho certeza que todas as organizações, em todas as suas formas de serem representadas aí, né, já têm evoluções, ou pelo menos diferenças em relação ao modelo que se organizavam há 3 meses atrás. Então é isso, queria agradecer aí, vi que tem muita gente conhecida, Cris, Liana, Felipe, aí uma galera bacana, e prazer e uma honra dividir aí com o Gustavo e com o Toneto esse painel aí, esse webinar, esse talk. Legal, obrigado aí. Obrigado, César, e obrigado, Gustavo. Para o pessoal que está na sala, né, quero lembrar o que eu comentei lá no início.
esse é o primeiro webinar do PPG Design lá da Unicinos. Faremos vários nos próximos tempos, né? O próximo é daqui a 15 dias, então vocês vão ver a divulgação pelos mesmos canais. Muito obrigado e esperamos todo mundo no próximo. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Vem aí, logo a gente se encontra. Muito bom ver vocês aí. Valeu. É isso.